Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Professor Gilson com vocês. Nós vamos estar estudando nessa oportunidade geometria analítica. Espero contribuir de forma positiva para o aprendizado de vocês e sejam todos muito bem-vindos. Olá pessoal, professor Gilson. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, agora no segundo bimestre do ano letivo de 2022. Nós vamos retomar esse estudo. Primeiramente, nós vamos fazer uma revisão rápida aí sobre coeficiente angular da reta. Só para a gente deixar bem claro o que é coeficiente angular da reta, suas aplicabilidades e tal. E depois nós vamos entrar no estudo da circunferência. Então, a primeira atividade ela vai ser referente a coeficiente angular da reta. Então vai ser bem tranquilo, né? Porque vocês já fizeram no primeiro bimestre algumas atividades aí com coeficiente angular, então é só uma revisão rápida e depois a gente passa para a segunda atividade, que é tudo da circunferência, ok? Então, nós temos a nossa apostila aqui e ela vem nos dizendo o que é coeficiente angular aqui desde o início, né? Vejam só, o coeficiente angular de uma reta R, veja, nós estamos convencionando que a reta é R. É o número m, então o coeficiente angular vai ser o número m. Quando eu me referir ao coeficiente angular de uma reta, eu vou colocar a letra m e a letra da reta. Então, por exemplo, o coeficiente angular da reta R vai ser chamado de mr. Então, o coeficiente angular de uma reta é um número que está ligado à inclinação dessa reta em relação ao eixo das abscissas, ou eixo x. A medida desse ângulo, agora de que ângulo ele está se referindo? É o ângulo que a reta forma com o eixo x do plano cartesiano. Então a medida desse ângulo é feita a partir do eixo x, no sentido anti-horário. Então o valor da tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Veja só, o que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que eu tenho uma reta, está aqui a representação, né? Que eu tenho a representação geométrica aqui de uma reta no plano cartesiano. Então a reta é essa aqui, olha, a reta R. E se você observar a reta R que está aqui no plano cartesiano, ela forma aqui um ângulo de 45 graus. Então, observando aqui nesse desenho, o que ele está falando aqui no texto, nesse texto aqui acima. Então ele diz o seguinte: eu tenho a reta R, ela tem uma inclinação com esse eixo, que é o eixo x, o eixo das abscissas. Essa inclinação é o ângulo que ela forma, tá aqui, olha. Então, nesse caso aqui, o ângulo é de 45 graus. Então, aqui, o ângulo alfa é de 45 graus. E aqui eu tenho a reta R. Então, vai existir um número que está ligado diretamente, um número que está ligado a essa inclinação aqui. E ele diz para nós que esse número, veja, se você olhar aqui em cima, ele está falando que esse número é a mesma coisa da tangente. Então eu vou trazer isso aqui para a gente ter um entendimento melhor no GeoGebra. Como ele fala em tangente, é interessante a gente lembrar aqui o que é tangente. Eu tenho aqui um ciclo trigonométrico. Então vocês vejam só, eu tenho aqui o ciclo, eu tenho aqui esse eixo da horizontal. Esse eixo da horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo da vertical é o eixo do seno. E esse eixo que está aqui paralelo, onde passa essa linha vermelha, é o eixo das tangentes. Então veja só, aí eu tenho a inclinação aqui, olha. Esse de azul que está se deslocando é a inclinação da reta. Então vejam que o ângulo alfa que está aqui de verdinho, ele vai dando os valores do ângulo, a medida do ângulo, e aqui de vermelho com a letra K você vai vendo o tamanho da tangente. Então eu estou aumentando a inclinação, olha só. Vou aumentar a inclinação. Olha aí, ó. Aumentando a inclinação que eu digo é o ângulo aqui, olha. Esse que está de verdinho. Então, por exemplo, se o ângulo é de 64,33 graus, olha o tamanho da tangente. Essa que está de vermelho, a letra K.
Então eu vou aumentar mais. Olha só. Olha aí. Percebe que ele vai cortando. Olha, se você observar aqui, ele corta, ele vai aumentando aqui o tamanho da tangente. Ele vai cortando o eixo da tangente cada vez mais acima quando eu vou aumentando o ângulo. Então eu vou aumentar o ângulo agora para, vamos colocar aqui, 78,5 graus. Está aqui, 78,05 graus. Olha o tamanho da tangente. Olha aí, ó. Olha o tamanho da tangente. É essa de vermelho, tangente é essa de vermelho. Eu vou aumentar mais a inclinação. Diminuir mais o zoom para a gente enxergar melhor. Olha aí, ó, o ângulo agora, o ângulo que ele está formando aqui, esse de verde, é de 80,91 graus. Olha o tamanho da tangente. Esse está aqui na letra Q. Veja que a tangente está passando de 6. Ó. Olha aqui, ó. Dá para perceber aqui que a tangente passa de 6. Vou aumentar mais a inclinação. Agora, olha só, se chegar aqui no 90 graus, o que vai acontecer? Essa reta aqui, que é essa de azul, olha, ela não vai cortar o eixo das tangentes. Olha aí. Não corta o eixo das tangentes se chegar aqui 90 graus. Então eu posso dizer que 90 graus não tem tangente. 90 graus não tem. Ele dá uma tangente aqui, um valor de tangente, mas é porque ele não está dando 90 graus preciso. Vamos dar 90. Olha aí, ó. Se o ângulo for de 90 graus, a tangente não tem tangente. Agora eu vou aumentar o ângulo. Veja só, aqui ele vem, chegou em 90 aqui, ó. Vou passar para cá. Tá aí, ó. Olha, opa. Veja só que a reta azul ela está passando no segundo e no quarto quadrante. E está cortando o eixo tangente já aqui abaixo de zero. Então a tangente já está negativa. Dá para você perceber isso aqui. Ó. Vou aumentar, vou dar mais um aqui. Então agora como a reta está cortando os quadrantes 2 e o quadrante 4, olha a tangente como está negativa, mas ela vai aumentando para baixo. Ó. Só tem eixo da tangente aqui do lado direito. Não tem eixo da tangente do lado esquerdo. Então, veja só, a inclinação da reta, que é essa reta de azul, ela determina aqui na tangente uma medida. Essa medida que é chamada de coeficiente angular. Olha esse aqui. Ó. Aqui eu tenho a reta, aquela reta que eu falei para vocês lá. Agora ela está de preto aqui. Olha a reta, olha a inclinação da reta aqui. 48,72 graus. Olha o tamanho da tangente, 1,14. Aqui, vai. Olha aí, ó. A inclinação da reta. Quando eu vou diminuindo o ângulo, a tangente vai diminuindo. A tangente é essa de azul. O ângulo está determinado aqui, ó. Alfa, a medida dele. Então, olha um ângulo de 38,63 graus. Tangente 0,8. Vou diminuir mais. Aqui. Diminuir mais o ângulo. Olha aí. 24,82 graus, tangente 0,46. Pessoal, essa tangente é o coeficiente angular. Então eu quero que vocês enxerguem aqui o que é tangente. Então tangente tem a inclinação da reta, que é o ângulo que ela forma aqui, e essa reta ela vai cortar o eixo da tangente. E quando ela corta o eixo da tangente, ela determina o tamanho da tangente, que é esse segmento aqui de azul. Então, olha o segmento diminuindo, olha o segmento de azul aumentando. Ele aumenta e diminui em consequência da inclinação da reta. Diminuiu o ângulo, diminuiu a tangente. Aumentou o ângulo, aumentou a tangente. Até que o ângulo é de 90 graus. E quando o ângulo é de 90 graus, ele não corta mais o eixo da tangente. Então, aqui está 89,87, né? Então ainda tem tangente. Tem que ser 90, pronto, aqui, ó. 90 graus certinho, não tem mais tangente. Agora se eu passar para o outro lado, olha aí, ó. Olha a inclinação da reta. 152,88 graus. Aí essa inclinação da reta, o ângulo que ela forma aqui. Olha o tamanho da tangente. 0,51. Mas como está para baixo aqui da origem das tangentes, já é negativo. Seria aqui, ó, menos 0,51. Olha a inclinação de novo aí. Então, olha só. Tangente diminuiu, tangente começou a aumentar para o lado positivo. Ó. Olha aí. E é isso é a tangente. Que é a mesma coisa de coeficiente angular.
Aí, professor, como é que eu vou fazer? Toda vez eu tenho que ver nesse desenho para saber o tamanho da tangente? Não, aí quando nós passamos para a nossa apostila, nós vamos ver as formas de calcular a tangente. Então tá aqui, olha, ele está dizendo, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, o ângulo é de 45 graus. Aí qual é a tangente de 45? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Determinar um ângulo de 45 graus. Tem que ser 45 cravado. Só eu não estou conseguindo colocar 45 graus cravado, mas olha, em 45,1, olha a tangente. Ele está arredondando aqui, ó. Tangente igual a 1. Então quer dizer, se o ângulo é de 45 graus, a tangente é 1. E é interessante, né? Se você observar aqui esse quadro que está sendo formado, você vê que ele tem medida 1 aqui, ó, no círculo trigonométrico. Então tangente igual a 1. Ok? Então, quando o ângulo é de 45 graus, a tangente é igual a 1. Se a tangente é igual a 1, o coeficiente angular também é igual a 1. E é isso que ele está dizendo para nós aqui na apostila. Olha aí, no gráfico. Ângulo de 45 graus. Aí, o ângulo 45 graus, tangente de 45 graus é igual a 1, está aqui. E se a tangente de 45 graus é igual a 1, o coeficiente angular da reta também é 1. Agora tem umas coisas bem interessantes aí. Ó. Quando ele fala em tangente, ele está se referindo ao ângulo. Então, quando ele se refere ao ângulo, é a tangente. Quando ele se refere à reta, é o coeficiente angular. Então, o número que está ligado, está relacionado à inclinação da reta, é o coeficiente angular, que coincidentemente é o mesmo valor da tangente. Okay? Aí eu tenho alguns casos para calcular esse coeficiente angular. O primeiro caso é quando eu tenho a equação, é quando eu tenho a inclinação da reta. Então está aqui, o primeiro caso é quando conhecemos a inclinação da reta, ou seja, quando eu conheço o ângulo. Então, se eu conheço o ângulo, eu preciso só pegar a medida da tangente do ângulo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma tabela com algumas medidas. Olha aí. Se o ângulo é de 0 graus, tangente é 0. Tá aqui. Se o ângulo é de 30 graus, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Se o ângulo tem 45 graus, a tangente é 1. Se o ângulo tem 60 graus, a tangente é raiz de 3. Quando o ângulo tem 90 graus, não tem tangente. Então aqui eu tenho a medida dos principais ângulos e aqui embaixo são as tangentes respectivas. Então, por exemplo, o ângulo de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3. O ângulo de 240 graus, ele tem tangente raiz de 3, ou seja, se a inclinação da reta determinar 240 graus no ângulo, o coeficiente angular é raiz de 3. O coeficiente angular é raiz de 3. 270 graus não tem tangente, ou não tem coeficiente angular, e assim vai. Então veja só, de 0 graus, de 180 graus e de 360 graus é 0. Bora dar uma olhada nisso no ciclo trigonométrico. Aí, 0 graus, tangente igual a 0. Agora 180 graus, vou levar agora para 180 graus. Olha a inclinação da reta aumentando aí, vai, 180 graus. Também é 0, olha aí. E 360 graus é a mesma coisa do 0 graus, vai ser no mesmo lugar, então a tangente igual a 0. Ok? Se tangente igual a 0, o coeficiente angular é igual a 0 também. Então, só para frisar e para reforçar, qual é o primeiro caso do cálculo de coeficiente angular? É quando eu conheço a inclinação da reta, quando eu sei quantos graus essa reta determina com o eixo x. Então eu vou aqui na minha tabela e calculo o coeficiente angular. Aí vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando você tem dois pontos dessa reta. Aí eu uso essa fórmula aqui, ó. Dois pontos da reta, eu uso essa fórmula yb menos ya, xb menos xa. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Esse exemplo eu vou fazer ele aqui no nosso quadro. Então eu tenho aqui o exemplo que diz determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Então existe uma reta
que representada no plano cartesiano, ela passa no ponto A e passa no ponto B. Então, é o coeficiente angular da reta que passa por dois pontos. Vejam que é exatamente o segundo caso aqui, olha. É quando eu conheço dois pontos distintos são diferentes. Dois pontos da reta. Então, no caso, eu tenho uma reta R que passa pelo ponto A e pelo ponto B. E eu quero saber quem é o coeficiente angular. Então eu vou identificar uns elementos aqui nos pontos. Se esse aqui é o ponto A, esse aqui é o x do A, esse é o y do A. Se esse é o ponto B, esse aqui é o x do ponto B e esse é o y do ponto B. E quando eu tenho dois pontos e eu quero saber o coeficiente angular, segundo caso, eu uso essa fórmula aqui. Ó. Coeficiente angular é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Substituindo, yb 2 menos ya 4. Então quer dizer, é o yb com ya. Aqui. E no denominador é o x de b menos o x de a. X de b, 4. X de a, 3. Coeficiente angular é 2 menos 4 é menos 2. 4 menos 3 dá 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Então quer dizer, se eu tenho uma reta que passa no ponto 3, 4 e no ponto 4, 2, o coeficiente angular é menos 2. Aí, ó, coeficiente angular, menos 2. Olha. Logo, o coeficiente angular da reta R que passa pelos pontos A e B é menos 2. Ok? E a gente passa agora para o terceiro caso. Então, o que é o terceiro caso? É quando você tem a equação geral. Perceberam o que nós estamos vendo aqui? Então, eu tenho três formas de calcular o coeficiente angular, dependendo da situação. A primeira situação é quando eu conheço o ângulo, a inclinação da reta. Então, eu vou na tabela de tangente e pego qual a tangente. Segundo caso, é quando eu tenho dois pontos. Então, eu uso essa fórmula aí para dois pontos, fórmula para calcular o coeficiente angular. E o terceiro caso é quando você tem a equação geral. Então, quando eu tenho a equação geral da reta, que é uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, eu uso essa fórmula aqui. Ó. Então, quando eu tenho a equação geral, eu uso a fórmula coeficiente angular da reta é igual a menos a dividido por b. Então, eu tenho aqui a reta R, que é dada por essa equação geral, e eu quero o coeficiente angular, identificando os elementos aqui. Ó. O que vem na frente do x é o A, o que vem na frente do y é o B e o que vem sozinho é o C. O coeficiente angular ele é dado pela seguinte forma. Olha, esse é o terceiro caso. Se eu tenho a equação geral, o coeficiente angular é dado pela fórmula menos A sobre B. Então, menos A vai ser menos 3. Quem é o B? Menos 2. Então, dividido por menos 2. Pessoal, quando você dividir que a divisão não dá inteira, é melhor deixar assim mesmo. Então, menos, o menos dá mais, 3 sobre 2. Quer dizer, o coeficiente angular dessa reta R aqui é 3 sobre 2. Parou aí. Já achei o coeficiente angular. Concluí aí a questão. Então tá aí. E a gente vê aqui no exemplo o cálculo, né? M de R é igual a menos 3 sobre 2. E eu até estou falando aqui no balão, ó. Como a divisão de 3 sobre 2 não dá inteiro, ou seja, 3 dividido por 2 dá 1,5, você não precisa dividir. É melhor deixar mesmo 3 sobre 2. Aí eu tenho alguns exercícios resolvidos aqui. Ó. Primeiro. Então ele quer que eu calcule
ele quer que eu determine o coeficiente angular da reta R nos seguintes casos. São casos diversos aqui. Ó. Então, o primeiro caso, eu estou te dando a inclinação da reta. Eu estou dizendo que a reta forma 150 graus com o eixo X. Então é só ir na tabela. Ó, 150 graus. Menos raiz de 3 sobre 3. Tá aí, ó. Pessoal, para você, isso aqui, esse coeficiente angular, você tem que entender de ciclo trigonométrico ou então decorar essas medidas aí. Ó. No caso aqui a gente não está precisando nem decorar, porque a gente faz as atividades, prova tudo utilizando a apostila, as pesquisas, então só é você vir aqui na tabela. Então nessa letra A aqui, como mede 150 graus e a tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3, então eu posso dizer que o coeficiente angular é menos raiz de 3 sobre 3. Está aqui, ó. Coeficiente angular menos raiz de 3 sobre 3. E a letra B? A letra B, o ângulo mede 60 graus, ou seja, a inclinação da reta é de 60 graus. Então vamos lá. Coeficiente angular é igual a tangente, e tangente de 60 graus é raiz de 3. Então está aqui, ó. Coeficiente angular, raiz de 3. Morreu. Simples desse jeito. Aí vamos agora para a segunda atividade resolvida, segundo exercício. Segunda questão. Diz assim, ó. Identificar o coeficiente angular da reta que contém os pontos. Opa! Aqui já é o segundo caso. Porque eu tenho dois pontos que passam pela reta. Então eu vou identificar quem é o XA, o YA, XB e o YB, e vou substituir nessa fórmula aqui, ó. YB menos YA dividido por XB menos XA. Substituindo os valores, eu tenho que o coeficiente angular é menos 3 sobre 5. Terceira questão aqui, ó, terceiro exercício resolvido. É calcular o coeficiente angular a partir da equação geral da reta. Então aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. Então A, B e C. Aí como eu já tenho a equação geral da reta, eu vou usar essa fórmula aqui para achar o coeficiente angular. É o menos A sobre B. Então eu vou substituir o A. Veja que esse menos que está aparecendo aqui é da fórmula. E aí só é dividir. Agora eu tenho uma quarta questão. Ele diz assim, representação gráfica dessa reta R, identificar seu coeficiente angular. Pessoal, aqui eu tenho a reta representada no plano cartesiano, mas eu não tenho o ângulo que ela forma aqui determinado. Então eu não posso usar o primeiro caso do ângulo. Mas eu tenho dois pontos, olha. Se você observar aqui o ponto A, ele é 3. O ponto A, ele é x igual a 3, y igual a 1. Então o ponto A é 3 e 1. Está aqui, o ponto A, 3 e 1. Ponto B. Ponto B, ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, é porque o Y dele é 0. Então vai ser 1 e 0. Ponto B, 1 e 0. E aí com isso eu tenho X do ponto A, Y do ponto A, XB e YB. Então eu tenho dois pontos. Aqui, ó. Então, nesse caso, eu tenho dois pontos que pertencem à reta que eu quero calcular o coeficiente angular. Então, é só usar, no caso, é o segundo caso aqui, olha. É o segundo caso em que eu tenho dois pontos e eu quero calcular o coeficiente angular. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. YB menos YA sobre XB menos XA. Vou usar essa fórmula. Se você observar, é isso que foi feito aqui. Olha a fórmula aqui sendo usada. Olha a fórmula aqui embaixo sendo usada. YB menos YA sobre XB menos XA.
Aí depois que eu substituo, se não der para fazer a divisão, no caso a divisão aqui não está dando inteira, então eu deixo 1 sobre 2 mesmo. Esse é o coeficiente angular. Ok? Então, só para a gente reprisar aí. Coeficiente angular da reta. O que eu posso dizer? É um número relacionado à inclinação dessa reta. A inclinação da reta. Então, quando eu falo inclinação da reta, olha aqui, ó, plano cartesiano, olha, reta. Essa é a reta. A inclinação da reta é esse ângulo aqui. Ok? Aí eu mostrei para vocês que no ciclo trigonométrico essa inclinação aqui está ligada à tangente. Então a gente pode dizer que o coeficiente angular da reta R é a mesma coisa que tangente do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Aí depois a gente viu o quê? Primeiro caso. Quando você conhece, nós temos o ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Então eu tenho o ângulo, a medida do ângulo alfa. Aí o que eu faço? Se eu tenho a medida do ângulo alfa, então a tangente do ângulo alfa é igual ao coeficiente angular. Significa que eu calculo a tangente. A tangente de alfa. Então, quando eu encontrar a tangente de alfa, eu tenho coeficiente angular. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, é quando nós temos dois pontos da reta. Né? Dois pontos da reta. Então, nesse caso, quando eu tenho, por exemplo, ponto A, 3 e 1, ponto B, 2 e 5. Só por exemplo. Aí, o que eu faço nesse caso aqui? Coeficiente angular é YB menos YA, XB menos XA. Então eu vou pegar o YB menos YA, esse menos esse. Então 5 menos 1, 4. E no denominador eu vou pegar XB menos XA. Então 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então ficaria menos 4 dividido por menos 1, que dá menos 4. Esse é o segundo caso, é quando eu tenho os dois pontos. E o terceiro caso? E o terceiro caso? Quando nós temos a equação geral da reta. Então, por exemplo, se eu tenho a reta R que passa pelo ponto, e a equação geral da reta R seja 2x menos 3y mais 5, que é igual a 0. Bom, aqui eu tenho coeficiente A, B, C. Então, se eu tenho a equação geral da reta e eu quero calcular o coeficiente angular, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. MR é menos A sobre B. Então, nesse caso, menos da fórmula, A é o que está na frente do X, sobre B. E B é o que está na frente do Y. No caso aqui é menos 3. Então, menos 3. 2 dividido por 3 dá um número quebrado, então eu não divido, eu faço só o jogo de sinais. Menos com menos dá mais, 2 sobre 3, MR é igual a 2 sobre 3. E aí eu tenho os três casos de cálculo do coeficiente angular, bem definidos. Só aí a gente passa agora para o segundo item dessa apostila, que é como determinar a equação geral de uma reta, conhecendo-se um ponto e o coeficiente angular dessa reta. Aí a gente precisa ver algumas coisas aqui em relação à reta. Veja só. O que nós estamos estudando? Geometria analítica. Então, na geometria analítica, eu tenho
plano cartesiano e eu tenho uma reta representada nesse plano, que a gente convencionou chamar de reta R. Essa reta ela forma um ângulo aqui com o eixo das abscissas, com o eixo Y. A gente chamou esse ângulo de ângulo alfa. Então, essa reta ela tem duas formas de ser representada. Uma é essa aqui da forma geométrica, que é com o gráfico, e a outra é da forma algébrica, que é com a equação. Então, essa mesma reta aqui, ela pode ser representada com a equação. A equação seria essa aqui, ó, ax mais by mais c, que é igual a zero. Essa equação aqui é a equação geral da reta R. Ok? Então, é isso que ele está me dizendo. Imagine só. Imagine que você tem um ponto que pertence a essa reta, no caso que eu vou chamar de ponto P. Né? Como eu não estou dando... Olha, eu vou chamar ele de ponto A. Tá? Então eu tenho um ponto que pertence a essa reta, que é o ponto A. Então aqui ele vai ser x de A, y de A, porque eu não tenho inclinação. E aqui eu tenho o ângulo. Se eu tenho o ângulo, então eu tenho a tangente do ângulo, que vai ser a mesma coisa do coeficiente angular. Ok? Aí veja só, eu tenho aqui o ponto A, então o ponto A é xa, ya, e eu tenho também o coeficiente angular, que é o mr. E aí, com essas duas informações, o ponto e o coeficiente angular, eu quero determinar a equação geral dessa reta, que é essa equação aqui. Certo? Então, para fazer isso aqui, eu vou usar a fórmula do coeficiente angular quando eu tenho dois pontos, que é assim, ó, mr vai ser igual a yb menos ya sobre xb menos xa. E o que eu tenho de informação aqui, segundo a proposta do conteúdo? Eu vou ter a inclinação da reta e eu vou ter as coordenadas do ponto A. Eu só não vou ter o B. Né? Eu só não vou ter o ponto B. Que esse ponto B é um ponto qualquer aqui, ó, um ponto genérico que vai estar aqui na reta. Ok? Então eu vou fazer um exemplo aí para a gente poder entender isso melhor. Vamos dar uma olhada no que o conteúdo diz mais. Então ele diz o seguinte, ó, quando conhecemos um ponto, está chamando de ponto A, um ponto pertencente, quando conhecemos um ponto pertencente à reta R e também o coeficiente angular dessa reta, que nós estamos chamando de mr, nós podemos determinar a equação geral, dessa reta. Como? Aí ele diz aqui, para isso, basta utilizarmos a fórmula do cálculo do coeficiente angular da reta conhecendo dois pontos. Mas aí, professor, a gente só está conhecendo um ponto. Aí ele diz aqui, atribuindo ao segundo ponto um ponto genérico chamado ponto P. Então ela vai ficar assim, m de R é yb menos ya sobre xb menos xa, uma vez y menos ya é y menos ya. mr vezes x menos xa é mr vezes x menos xa. Professor, que fórmula estranha é essa, né? Eu vou pegar um exemplo e com esse exemplo a gente vai fazer isso aqui. Tá? Aí eu tenho determinar a equação geral da reta que passa pelo ponto A e tem como coeficiente angular mr igual a raiz de 3. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar essa fórmula aqui, mr igual a yb menos ya sobre xb menos xa. O que eu vou substituir aqui? Primeiro eu vou substituir o mr, porque eu tenho ele já é me dado aqui no enunciado da questão. Então, no lugar de mr, eu vou usar raiz de 3. Yb eu não tenho, então deixa y mesmo, menos ya. Ya está aqui, esse que é ya. Dividido por xb, eu não tenho xb, então deixa só x, menos
XA. Quem é o XA? É aqui, ó, é o X do ponto A. Então, 5. Ok? Agora eu vou usar a regra de 3 aqui. Ó. Como não tem denominador aqui, eu vou colocar 1. Aí eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Aqui. Vou começar por aqui. Ó. Uma vez y menos 2 é y menos 2. Raiz de 3 vezes x menos 5 vai ficar raiz de 3 vezes x menos 5. Agora é só resolver isso aqui. Ó. Lembrando que a equação geral da reta ela fica assim, ó, x dy c igual a zero. Quer dizer, primeiro tem que ficar o x, depois o y e o c, igualado a zero. Então eu vou multiplicar isso aqui e vou organizar essa equação para ela ficar assim. Ó. Então vai ficar y menos 2, que é igual. Como eu tenho raiz de 3 vezes o parêntese, ele vai multiplicar esse, depois vai multiplicar esse. Raiz de 3 vezes x é raiz de 3x. O x fica fora do radical. Menos raiz de 3 vezes 5 é 5 raiz de 3. Eu não posso multiplicar o que está dentro do radical com o que está fora, pessoal. Então ele vai ficar aqui, ó. 5 aqui na frente, ó. 5 raiz de 3. Okay? Se eu fizer 3 vezes 5 para ficar 15 aqui, está errado. Então agora eu vou dar uma organizada nisso aqui. Ó. Vou trazer esse para cá. Então ele está mais, ele vem para cá menos. Olha a igualdade aqui. Ó. Eu vou trazer tudo que tem aqui para cá. Tudo que está no segundo membro eu vou trazer para o primeiro. Então vai ficar menos raiz de 3x. O y está no primeiro membro, quer dizer, está à esquerda da igualdade, então continua positivo. Menos 2 também. Esse aqui está menos, vem para o primeiro membro mais, que é igual a zero. Observaram? Olha, comigo se baseia na igualdade. Ó. Então eu estou pegando tudo que está no segundo membro e estou trazendo para o primeiro. Então não ficou mais nada no segundo membro, por isso ficou zero. Esse que era mais veio para cá menos, esse que era menos veio mais. Porque ele está à esquerda da igualdade, não sei se perceberam. Aqui eles estavam à direita da igualdade e agora eles estão à esquerda. Então muda o sinal. Vou dar mais uma organizada aqui para ficar bonitinho. Veja, primeiro é o que tem x, então é menos raiz de 3x. Depois é o que tem y, é esse aqui mesmo. Então mais y. E depois é o c. Qual é a característica do C? É que não tem letra. Então esse aqui, tudo isso aqui é o C. Ah, então ficou assim. Então ficou isso aqui mesmo. Tá aí, ó. Essa aqui é a equação geral. Eu poderia dar uma implementada aqui, como o coeficiente de x está negativo, eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1. E vai mudar tudo de sinal. Então aqui é menos, vai ficar raiz de 3x. Aqui é mais, vai ficar menos. Aqui é menos, vai ficar mais. E aqui é mais, vai ficar menos. Aí. E você fica tendo tudo isso aqui. Então aqui, A, B, que é menos 1, e aqui é C. Então, a equação reduzida da reta. Obtemos a equação reduzida da reta a partir de sua equação geral. De que forma? Para isso, basta isolarmos o y na equação geral. Então, se você tem a equação geral, você trabalha para isolar o y e acabou. Essa é a sua equação reduzida. Agora, a equação reduzida ela tem uma coisa bem interessante. Depois que eu isolo o y, que é o que foi feito aqui, olha, nós vamos fazer isso mais detalhado. Depois que eu isolo o y, o que está na frente do x é o m. E o que é o m que nós definimos lá no início desse estudo? É o coeficiente angular. E o que fica sozinho aqui é o n. E o que é o n? É o coeficiente linear. Ok? Então, a equação reduzida da reta, ela me dá de cara o coeficiente angular, que é o que está na frente do x, e me dá também o coeficiente linear, que é o que vem sozinho, que não vem com letra. Ok? Então, ela é bem interessante por conta disso. Olha, inclusive ele está dizendo aqui, ó,
Fazendo m igual a menos a sobre b e o n igual a menos c sobre b, pessoal, n igual a menos c sobre b é o coeficiente linear. Isso aqui é o coeficiente linear. E o que é o coeficiente linear? Vou dar uma olhada aqui. Então imagine que a gente tem aqui plano cartesiano, a reta. Essa é a reta R. Então a gente já sabe que ela forma um ângulo aqui, né? Esse ângulo é o alfa, e a gente sabe que a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular. Quer dizer, o coeficiente angular está ligado a essa inclinação aqui. Beleza. E o coeficiente linear é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o n de R. Esse número aqui é o coeficiente linear, onde ela corta o eixo. Então, na equação reduzida da reta, que é isso aqui, o número que aparece na frente do x é o que está ligado a essa inclinação, que é o meu coeficiente angular. E o número que aparece sozinho aqui, o termo que aparece sozinho, é o coeficiente linear, que é onde ela corta o eixo das ordenadas, onde corta o eixo y. Aí, de que forma que ele fez isso lá? Então, a equação geral da reta é assim: ax dy mais c igual a zero. Então, se eu quero obter a equação reduzida, é que a equação reduzida, eu vou isolar o y. Então eu vou começar assim, olha, dy é igual, esse está mais, passa para cá menos, esse está mais, passa para cá menos. Esse aqui que está multiplicando, agora ele vai passar dividindo. Ele vai passar dividindo esse termo e também dividindo esse outro termo. Então vai ficar menos a sobre b, menos c, passa dividindo também aqui, ó, sobre b. Mas nós vimos que, lá quando a gente estava calculando o coeficiente angular, nós vimos que m, ou seja, o coeficiente angular, é menos a sobre b. E não chegamos a ver, mas eu garanto para vocês, o coeficiente linear é menos c sobre b. Por isso eu posso substituir esse menos a sobre b por m, e esse menos c sobre b eu posso substituir por n. Então aqui eu tenho a equação reduzida da reta. Perdão. Aí eu tenho um exemplo aqui que diz assim: exemplo de utilização da equação reduzida. Primeiro, sendo R uma reta representada pela equação geral, olha a equação geral da reta R aqui, ó. 3x menos 2y menos 1, que é igual a zero. E a questão está querendo que, a partir dessa equação geral, eu determine equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear. Então eu tenho aqui a equação geral, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a equação reduzida. Então vamos lá. Vou isolar o y aqui, olha. 3x menos 2y menos 1, que é igual a zero. Então vai ficar menos 2y, que é igual, tá mais, passa menos, tá menos, passa mais. Pessoal, como esse coeficiente aqui está negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Professor, você pode fazer isso sempre que eu quiser, eu posso. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Agora, isolando o y de vez, ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 3 sobre 2 de x menos 1 sobre 2. Veja só, esse 2 que está multiplicando o y, ele passa para o segundo membro dividindo 3 e dividindo menos 1. Ok? Aí, letra B. Letra B, ele quer que eu determine o coeficiente angular. É o que está aqui na frente, ó. Então, MR é 3 sobre 2.
E a letra C, ele quer o coeficiente linear. Linear é esse aqui, ó. Então é menos 1 sobre 2. Morreu a parada. E aí você pode conferir aqui feita a coisa todinha. Aí, tudinho. Agora eu tenho aqui o exemplo 2. Se você olhar o exemplo 2, ele já te dá uma representação geométrica aqui, ó. Ele te dá uma reta que aparece no plano cartesiano. Aí, veja só, o que eu preciso para determinar a equação reduzida? A gente viu aqui que a equação reduzida vai ficar y isolado e mx e n. Esse m é o coeficiente angular, aqui, ó, esse é o coeficiente angular, e esse n é o coeficiente linear. N é o coeficiente angular. Então esse aqui é o angular, o m, e o n é o linear. Aí continua y, continua x, então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui nessa representação geométrica e posso calcular o coeficiente angular e pegar aqui o coeficiente linear e já montar direto. Fica até mais simples. Vamos ver isso aí. Então veja aí, eu tenho a representação geométrica lá e eu quero a equação reduzida. A equação reduzida ela é assim, ó, y mx mais m. Quem é o m? Coeficiente angular. Então veja só, se o ângulo é de 45 graus, se eu olhar lá naquela tabela, eu vou ver que a tangente do ângulo é 1. Então o coeficiente angular é igual a 1. Aí eu já tenho aqui o m. Ok? Vou chamar de letra A. Letra B. Quem é o n? O n é onde ele corta, onde a reta corta o eixo y. Então n é menos 2. Aí só é substituir aqui, ó. Y é igual a m1 mais n. Quem é o n? Menos 2. Então y é igual a x menos 2. Acabou. Aí eu já tenho o que aqui? Coeficiente angular, porque foi só calcular a tangente do ângulo. Coeficiente linear, porque foi só pegar onde a reta corta o eixo y. Substituir o coeficiente angular na frente de x e o coeficiente linear no lugar do n. E equação reduzida. Rápido e rasteiro. E tá aí, ó, se você olhar isso que foi feito aqui, ó. Pelo gráfico temos que... Aí segue aí. Vocês vejam aí depois. Aí, coeficiente linear. Eu falei para vocês lá acima o que é o coeficiente linear. E aqui ele está destacando, ó. É onde corta o eixo y. Né? E aí a gente passa para a primeira atividade do segundo bimestre.